começando mais um podcast, Pode Mais Elas, com a Luciana Bruni, jornalista. Anete Ruiz, psicóloga. Eu queria falar também. Fechou a roda agora, fechou. outra roda. Então tá com Cláudia Bruni, jornalista e bancária. E com a Cintia, assistente social, e que adora RH, pessoas, conexões. E aqui a gente também vai fazer uma conexão. Não seja por isso, nós também adoramos pessoas, Com Anete, certeza, eu mesma Eu trabalho senti com uma pessoas, inveja. e você, como jornalista, Preciso só de o que a gente pessoas, faz, né? preciso A gente de ficaram pessoas. com inveja da nossa conexão. É que a tua apresentação foi tão pensada, articulada, que a gente teve que melhorar a Pensar, nossa. né? Posso Se virar falar? nos 30, pode. Qual é a mulher de vocês aí que apareceu agora? Foi As a... várias versões. Qual foi a versão que apareceu aqui nesse com momento? qual você veio hoje? Não, nesse momento apareceu, eu também posso. Pode mais. Posso aqui pode. fazer melhor a apresentação da minha amiga Anete. Nosso tema de hoje: quantas mulheres te habitam? Uau, e quantas ainda habitarão? Quantas Essas eu tenho mulheres? mais medo dos que já habitam. As que já habitaram já foram É um feitas. desafio E será que elas de nos pensar. deixam mesmo? Deixam. Eu acredito Quantas que mulheres deixam. já fomos, quantas somos e quantas ainda seremos? E cada qual que a gente enterra, eu acho que é um luto, não é? Você já enterrou alguma? Já enterrei. Mesmo? O que ela fazia? Incomodava. Ela A ti mesma. Ela me incomodava. Às vezes eu lembro dela, como a gente lembra de pessoas que morreram e leva uma florzinha pra dizer que alguma coisa aprendi com você, mas no final das contas foi bom ter enterrado. Você se despediu dela. Me despedi, sim. Eu gostei dessa parte. Leva uma florzinha para ser grata pelo que eu aprendi com você. Porque nenhuma versão nossa é perfeita, né? Uhum. Só talvez alguma que a gente projete, mas as que habitam em nós são todas cheias de imperfeições, né? Maravilhosas, lindas, perfeitas, dentro das imperfeições que tem. Eu tenho um costume de conversar muito sozinha, né? E antes que a gente me encaminhe para um local adequado para um tratamento. Eu te diria que isso é muito comum. Vamos, Quando vamos me questionam respeitar a sobre, Cláudia aqui. quando me questionam sobre isso, assim, tá, mas porque acontece às vezes no ambiente de trabalho, né? Eu tô lá fazendo alguma coisa e falo em voz alta algumas das coisas que eu tô fazendo, algumas coisas que estão dando errado e tô lá dialogando comigo mesmo e às vezes assim um outro colega, tá, mas é comigo que você tá falando? Não, se for você, chama pelo nome, é comigo mesmo. E aí um dia o colega brincou, mas por que você fala tanto sozinha? E eu, às vezes eu preciso de uma opinião decente, né? Daí eu peço pra mim. Pronto. Eu sou tão interessante que a opinião eu só peço pra Não, mim. Esse é o risco de fazer uma pergunta. Você recebe uma resposta. Na realidade foi só uma piada, tá? Mas assim, eu comentei isso pra falar como, sim, tem várias Cláudias habitando em mim. A Cláudia que é mãe, a Cláudia que é filha, a Cláudia que é funcionária do banco, a Cláudia que faz podcast, a Cláudia que é atleta. Então são várias Cláudias. E tem a Cláudia que é muito dramática, né? E tem a Claudinha. Aquela Claudinha, né, que a gente traz, né, eu trago da infância e que às vezes a gente não quer olhar porque, né, é mais difícil de lidar, eu diria, assim. Ali essa semana uma frase, eu acho que a Anete pode falar bem sobre isso, que dizia que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, acho que a Cintiazinha, a Netezinha e a Lucianinha talvez sejam a versão nossa de mulher mais delicada e que a gente deva olhar com carinho. Não sei se tu concorda Eu comigo. gosto sempre de lembrar que nós fomos educadas pelas nossas mães, né? Pelos nossos pais. Então, uma versão de nós, né? Que é o que aqui a gente tá provocando, né? Para nós mesmas esse debate, né? Quantas mulheres nos habitam, quantos papéis nós conjugamos, né? Quantas tarefas nós fazemos simultaneamente, né? Mas o fato da gente ter sido educada pelas nossas mães já nos impõe ou faz com que a gente traga um modelo de mulher que nos antecede, nos antecedeu muito, né? Bom, as nossas mães foram educadas pelas mães delas, que são as nossas avós, e esse modelo as nossas mães também trouxeram. Então, de certo modo, a gente traz em nós uma mulher ou aquela menina, que na psicologia a gente convenciona muito de dizer, olha, todo adulto tem uma criança interior,
que nos acompanha, que tem suas feridas, seus traumas e que precisam, a gente às vezes na vida adulta, a gente precisa sarar, a gente precisa cuidar, precisa dar colo para essa criança que a gente era e que não foi cuidada às vezes, né? Ou trazer de volta, eu faço isso até bastante no consultório. Como é que era aquela menina que você era? Ah, ela era muito alegre, ela era muito feliz e hoje ela não existe mais. E aí nessas horas a gente tem que trazer ela de volta. Tem que acordar ela, aí dar a mão para Descobrir o ela. que provocava o sorriso Isso que mesmo. gerava alegria. Se conectar Que talvez de não novo. seja mais a mesma coisa, mas só o fato de buscar essa resposta já certeza. pode trazer um movimento que auxilie nesse processo. Então é muito legal a gente se conectar de novo também com aquela menina, ou adolescente, ou jovem, se a gente não é mais daquela idade. Trazer ela de volta, né? E ver como que ela era, porque isso nos habita também. Sabe que tem um exercício nesse Uhum. tu fala que tu convida para fazer no consultório. Um tempo atrás, muito tempo atrás, para falar a verdade, fiz esse exercício e de buscar essa Cíntia. E daí foi chegando um momento lá, realmente assim, mais de respiração, reflexão. E eu me lembro de uma Cíntia muito interessante. Olha só como a gente vai para os detalhes. Até hoje isso ficou tão marcado esse exercício que se eu fecha um pouquinho os olhos, ele volta assim de tanto que foi importante. E a Cíntia, que eu me lembro de uma Cíntia muito alegre, muito feliz, assim, acreditando em muita coisa. Eu me lembro que eu sempre quis ter um par de patins e eu ganhei um roller. E o dia que eu ganhei esse roller, eu fiquei alucinada, assim. E eu já não era tão criança, né? Mas eu fiquei, assim, alucinada, com uma felicidade extrema. E eu botei o roller, uma bermuda, que me lembra uma bermuda toda floreadinha, uma blusinha rosa que eu tinha. E fui no meio da rua e ficava tentando andar com aquele roller, assim, fazendo voltas e voltas. E a sensação, assim, meio que de uma liberdade, de uma alegria, de uma coisa muito boa, é uma coisa, assim, que por muito tempo ficou adormecida. E quando eu fiz esse exercício, voltou. E eu sempre, quando estou num momento, assim, talvez difícil, um momento que parece meio desencontrado, eu volto para essa imagem, vem até o cheiro, como é que estava o tempo naquele dia. Então, isso que tu fala é muito gostoso, a gente conseguir ter essa memória de qual versão tua também era muito gostoso para ti. Não que a que eu estou vivendo agora não seja boa, mas às vezes a gente precisa ir lá. Quando falou de dar a mão, me lembrei muito disso. E o quanto essa referência na memória, ela pode ser empoderadora, né? Sim. Neste momento ou num momento difícil, tu teres uma referência positiva, assim. Mas antes de esvaziar o meu copo aqui, eu preciso fazer uma referência, né, Ti, a essas maravilhosas cervejas que você traz, que são orgânicas, que, aliás, no outro podcast que nós tivemos a oportunidade de provar, a gente acabou ficando sem imagem, né? E a gente não pôde mostrar. Então, hoje foi proposital. Eu pedi para ela trazer para a gente poder falar delas. American Rice Beer, feita de arroz Essa é sem glúten, sem não é? glúten. É da Cooper Natural, essa cerveja, né? A gente encontra lá no site da Cooper Natural, que é uma cooperativa que associa uma série de produtores de orgânicos, famílias, né? Pequenas famílias produtoras, e essa cerveja vem da Cooper Natural. Ela é produzida por um moço muito brindado, né? Digamos assim, né? O Ricardo Fritz, ele se chama, né? Que ele exporta essas cervejas para o mundo inteiro, até para o Japão. Elas são maravilhosas. E, enfim, tem várias. Aquela vez a gente tomou uma que era frisante, né? Uma E cerveja frisante. esse primeiro o orgânico, né? É. Depois o sabor diferenciado e ainda a questão de ser cooperativa, né? Exatamente. Então, esse movimento, né, de estimular isso, a gente vive nesse mês de setembro um momento em que muitas pessoas, vamos dizer assim, tá caindo a ficha de alguma forma nas questões ambientais, Sim. com toda a fumaça que dá queimada lá em cima, tá chegando aqui o pessoal tá com rinite, tá mal, foi pro hospital, muita gente com problemas respiratórios, enquanto que a gente está enchendo o ambiente de agrotóxicos e de poluentes. E então, o quanto um pequeno gesto da gente consumir um produto orgânico e ainda termos a possibilidade de produzir produtos orgânicos, né? O quanto isso precisa ser estimulado, né? Eu entendo que é uma oportunidade que nós temos aqui, usando um espaço de podcast,
de também fazer as pessoas pensarem sobre isso. Não é um estímulo ao consumo da cerveja, mas é de qualquer produto orgânico, né? O mesmo movimento que me move a ir até o Colégio Teutônia, aqui em Teutônia, comprar os tomates orgânicos produzidos pelos estudantes do técnico em agropecuária da instituição, é esse movimento que eu quero enfatizar, né? E tem mais uma para nós provarmos logo, que aqui é café. Essa tá me despertando bastante curiosidade. Cláudia, desculpa, eu sei que tu tá numa fase, assim, de no Zero álcool. alcoólico, né? Mas Não eu tem zero apoio. álcool, mas... Apoio o movimento e quero instigar vocês, assim, voltando ao tema, qual é a mulher que é despertada em vocês quando vocês bebem álcool? Aquela que produzia a cerveja lá na essência, lá na origem. Você produzia? Não, e assim, não, eu não produzia, né? Mas eu digo assim, enquanto sociedade, lá né? antigamente. Lá antigamente, e o quanto, por um bom tempo, este não foi um privilégio feminino, né? O quanto, por um bom tempo, uma mulher num bar, ainda pior, tomando uma cerveja, era julgada por este ato, né? E hoje nós podemos estar aqui, Hoje numa tem. bancada, num veículo de comunicação, degustando uma cerveja, para mim é natural, mas não foi Não sempre foi sempre. natural. Não, e E tem- isso tem- tem uma simbologia. Tem ambientes, inclusive, pensados já bem mais, assim, para o público feminino nesse sentido, assim, né? Um bar especial para que as mulheres vão, né, se encontrar e beber. Então, é realmente uma mudança. É um outro conceito, digamos assim. Como você disse, a gente está aqui degustando. É uma outra ideia, assim, de beber pouco, beber uma coisa boa e enfim, De estar qualidade. juntas. Enfim, E despertar alguma mulher. Eu quero saber a mulher. A mulher é que desperta. gosta de cerveja. sabe que, A Cláudia, Nete, é uma a- pergunta. Não, quando você falou isso, imediatamente eu pensei assim, bom, depois que eu fiz 50 anos, a minha forma, a mulher que me desperta quando eu bebo álcool é realmente uma outra, porque eu acho que depois, não sei se depois dos 40, mas depois dos 50, eu comecei a perceber que eu devo beber bem menos, apesar de que eu nunca bebi muito, eu tolero bem menos, o álcool não me faz muito bem. Então, assim, claro, eu vou beber uma cervejinha orgânica, Diferente. sem glúten, né? E menos, e enfim. Então, a mulher que me desperta é uma mulher mais consciente do próprio corpo. É a mulher que sabe muito mais a medida daquilo que ela tolera, do que ela gosta, e isso tem a ver com tudo na vida, nesse momento, né? Mais consciente, mais presente, sabendo muito mais os seus limites, as suas fronteiras. Essa é uma mulher, depois dos 40, dos 50, que eu gosto muito. inclusive, aguardo ansiosamente a chegada dela na minha vida. Quanto falta? Olha, se for depois dos 40, ano que vem ela chega. Tô esperando. Vem, amiga. E na parte que será bem-vinda. Vem, que eu tô te esperando. Vamos ficar sem representante de menos 40. Pois Gente, só mas 40 mais. vai depois, ser só na 40 bancada. mais e só então pessoas que sabem o que querem. Pronto, Tô esperando pronto. ela vir. Olha, não Aí a cria questão tanta é- expectativa. Então, é aí que eu queria chegar. A gente fala sobre isso, assim, de ser formado, de ser habitado por várias mulheres. Essa mulher que você mencionou, que eu disse que eu espero ansiosamente, na realidade, elas não vêm, né? Elas se formam de acordo com as nossas vivências, aquilo que a gente entende, né? Elas se formam dentro de nós. E antes eu falava daquela que eu já enterrei, né? E talvez seja a de 20 que os 30 tiveram que enterrar para surgir. Tu acha, Nete, que quando, ou para ti, como foi a experiência, para Momento que, de terapia. para que se tivesse essa mulher aí, tão consciente de si, dos seus limites, com a mulher 50 a mais, é preciso que as outras saiam de cena ou dá para conviver com uma mulher 30 e uma mulher 50 no mesmo corpício? Pois é, que interessante que a resposta, acho que está nisso que a gente falou antes, né? Que quando lá adiante a gente precisa, talvez, apaziguar ou precisa resolver as questões da menina que era feliz e depois talvez foi podada, foi punida, foi silenciada, né? Para que adotasse um comportamento convencional, né? Porque não podia rir tanto ou por não podia ser tão feliz. Depois, talvez depois, lá adiante, a gente de novo dá a mão para aquela menina. Sabe, Cláudia? Eu acho que essa é uma coisa. A gente de novo vai
precisar se conectar com aquela que a gente estranhou. Eu agora refletindo sobre a pergunta da Cláudia, eu me dei conta que eu dou a mão para essa menina todas as vezes que eu me sinto dando a mão, encorajando outra mulher a não dar voz para a opinião do outro, a dar menos importância para o julgamento do outro, encorajando ela a encarar um palco, a mostrar seu potencial por meio da comunicação. Então, aquela menina tímida lá do passado, envergonhada, que sofria com a autoridade, com o julgamento dos outros, eu não deixei ela para trás de alguma forma, porque ela tá ali na minha memória, ela não existe mais na manifestação daqueles sentimentos, daquelas necessidades, daquelas vulnerabilidades, mas ela continua lá porque ela se tornou de alguma forma um propósito que hoje me move a auxiliar outras pessoas nesse processo, assim. Não que eu não tenha vulnerabilidades, mas me referindo a essa menina tímida, envergonhada, sem voz, sem coragem, né? Então, mas eu me sinto dando a mão de alguma forma toda Ela tem- vez para ela no momento que eu estou fazendo esse processo Ela com tem um outras papel na pessoas. tua vida ainda, né? Exato. Ela continua viva. Ela continua viva E a ali gente na. aceita ela, né, Luciana? Essa coisa de aceitar, dar colo para ela, aceitar, né? E não estranhar, não ter mais vergonha daquela menina envergonhada. Na verdade, Essa é hoje uma ela me coisa. fortalece, porque Aham. ela, de alguma forma, ela representa a possibilidade de superação dessa limitação. Muitas vezes eu brinco, eu digo que os palestrantes famosos, eles todos têm, assim, a maioria tem uma história triste, de muita superação. A minha história não é assim, mas ela, de alguma forma, ela tem sua caminhada onde teve um processo de muito trabalho para superação de uma limitação, não é nem de trabalho, de muito querer, né? De muitas lutas interiores, e que hoje são a representação daquilo que eu incentivo e motivo outras pessoas a acreditarem, se elas quiserem, né? Porque é uma decisão de cada um, se aquilo é necessário, se quer, se entende que precisa. Então, assim, uma coisa a gente já falou aqui, que são as mulheres de fases diferentes que habitam a gente. Mas tem as mulheres desta fase aqui, que são várias também, né? Que são em cada lugar. Quando eu era mais jovem, eu me questionava, assim, até hoje comentava com a minha filha sobre isso, que eu achava curioso como em cada ambiente era como se eu fosse outra pessoa, né? Porque daí eu tava na escola e aí eu era a Cláudia, que tinha a mesma faixa etária de todos, que tava solta, que podia falar aquelas bobagenzinhas de criança. Aí quando eu tava em casa, não, daí eu era outra Cláudia, porque daí eu tinha que ter uma postura um pouco diferente, que daí tinha aquela risadinha a mais que não devia dar, enfim. Que daí era a filha, né? A filha que era nota 10, aquela, né? Um tipo. Então, quando eu ia jogar vôlei, então, que daí eu era outra Cláudia. E que interessante. Hoje eu também tenho várias Cláudias, né? Algumas que são mais legais do que outras, né? E. Ou é a mesma Cláudia? Como que é isso? É a mesma Cláudia que se comporta de forma diferente porque entende, Conforme porque o faz a ambiente. leitura do ambiente? Ou é uma outra mulher que habita em mim? Que a gente incorpora, eu diria. Eu acredito, agora te escutando falar, assim, que isso me parece ser mais comum do que a gente talvez imagine. Porque sim, a gente tem aí um senso, né, de convivência, né, e de acordo com os grupos onde tu tá, que tu vai precisar fazer uma adequação. Quando tu foi falando, eu fui me identificando muito com isso, assim, tem algumas coisas que são, sim, de essência da Cíntia, mas eu vejo que tem a Cíntia que algumas pessoas conhecem, não é questão de esconder, que é isso, né? Daqui a pouquinho aquela Cíntia que brinca em alguns lugares, em alguns ambientes, ou por estar num grupo onde se permite fazer isso. E hoje não tem a ver mais com o julgamento, ou pelo menos não tem a ver tanto com o julgamento, porque eu ainda sou impactada pelo julgamento dos outros. É algo que hoje também ainda estava escutando algo falando sobre isso, que é uma questão de escolha, eu aceitar, né, o julgamento do outro. Se eu aceito e não deixo ele me impactar tanto, ok, se eu deixar, vai ter danos, né? Mas tem bem menos do que tinha no passado, mas ainda assim eu vou ser um tipo de. Cíntia, vou sou um tipo de Cíntia, daqui a pouquinho num espaço de trabalho, quando eu tô com o cliente.
Mas alguma coisa assim, da essência nunca vai mudar em lugar nenhum, né? Ó, Então, tu mas já eu- utiliza outra expressão, tu É. não é uma Cíntia diferente em qualquer lugar, tu é um tipo de. Ó, tu já usou uma, né? É. Um, Não é outra mulher, tu é é, um tipo diferente, mas mesmo. quando tu foi falando, eu fui tentando Né? colocar, "Pai, como é que eu sou lá nesse lugar? Como é que eu sou quando eu tô aqui? Qual é os grupos onde eu consigo falar talvez um pouco mais das minhas necessidades, dos meus desejos? Não é em todos os lugares que tu faz isso, pelo menos para mim, não tô, né, não tô generalizando. E daí eu acho que é isso quando a gente faz essa fala de quais mulheres habitam em mim. Tem às vezes uma necessidade astrondosa de ajuda. A gente estava falando ao chegar aqui, o quanto a gente tem facilidade de pedir ajuda, deixar alguém ser gentil com a gente, muitas vezes não. E isso tem a ver, né, talvez, com essa Cíntia que está nesse momento aqui, que, né, não consegue ainda, talvez, abrir uma guarda, dizer, não, olha aqui, ó, eu preciso agora, Vocês nesse não nos momento. conhecem muito bem ainda. Vai passar. Vai passar. Vai te acostumar com o nosso Eu jeitinho. acredito que ela não estava se referindo a Não, mas não nós, é né? você. Claro, não é. Mas Era só uma piada. mas é essa coisa de que a É gente só vai aquela se Cláudia. adequando. Sabe que tem que. Quinta série, sabe? Essa eu acho. Essa, Cíntia. Essa eu acho que essa nunca vai passar pra sexta série. Pra sexta série é bom. Mas a gente acumula experiências, né? E a nossa trajetória e suas experiências, elas todas estão presentes simultaneamente na nossa vida, né? Quando a gente tinha 20, né? 30 e poucos, 40, né? Ou a menina, né? Todas as nossas, né? Lucianas, Cláudias, Cíntias, Anetes estão presentes, de certo modo, simultaneamente. Além do que a gente sobrepõe papéis, né? Porque quem é mãe, quem é esposa, companheira, quem é profissional, quem é irmã, quem é cunhada, enfim, todos esses papéis, eles se sobrepõem, não é? E aí, quando você vai para o seu trabalho, você tem certas regras de comportamento que são exigidas naquele espaço. Quando você está em casa, né? Quando você chega em casa, você toma seu banho, você está no seu espaço, você tem um outro comportamento. Assim seja para todas, né? Que às vezes Mas não, né? claro, né? Mas de todo modo, ou quando a gente sai, né, na rua, quando determinados comportamentos são exigidos em diferentes lugares e a gente se adapta, isso é positivo, porque a gente tem habilidade de adotar Flexibilidade. diferentes comportamentos e performance dependendo da exigência que nos é E feita, das próprias né? escolhas, porque tem momentos que, para quem é mãe, a maternidade vai se impor com uma necessidade maior, mas tem momentos talvez inesperados em que é preciso ser mais filha, em que é preciso ter sobrinha em algum momento, e, né, tem situações do círculo, dos movimentos, das famílias, dos grupos, que fazem com que aquela Luciana, aquela Cíntia, aquela Cláudia ou a Anete tenha que estar mais Veja ativa, como né? assim, a minha mãe tem 82 anos. Então, veja que como que de repente, simultaneamente, eu sou filha, não é? E me coloca no papel de filha e simultaneamente pelo fato da minha mãe ter 82, muitas vezes eu já preciso cuidar dela. Então, eu como que saio do papel de filha e adoto uma posição de cuidadora da minha Aham. mãe? Como que imediatamente eu sou capaz de fazer essa transferência, né? Então, isso é possível como ser humano. É muito importante, inclusive, que a gente saiba transitar nos diferentes papéis que o momento, a sociedade ou a história nos exige. E eu preciso fazer um parênteses nessas várias versões. Cíntia, você vai saber do que eu tô falando, e eu achei muito interessante o exercício que a gente teve a oportunidade de fazer ao estímulo da professora Luciane Frank, né, na pós, que foi justamente nos desafiar a apresentarmos independente destes papéis, independente de profissão, porque quantas vezes a mulher, quando ela não pode falar do seu trabalho, ela não sabe o que dizer de si. Ah, porque eu sou jornalista, eu sou comunicadora, eu sou professora, eu tenho essa experiência assim, assim. Ok, mas sem o trabalho, quem é a Luciana? Eu quero lançar esse desafio para vocês. Cláudia, quem é a Cláudia? A Cláudia é uma mulher muito falante, muito emotiva, que precisa de relações sociais constantes, embora
se vista da solidão com muita tranquilidade, mas assim tem um desejo de estar com pessoas e de fazer coisas. E eu acho que agora, inclusive, essa Cláudia, ela tem mais desejos ainda de conhecer lugares. Que esse é um desejo assim mais recente, eu Mais diria. latente. nesse Ou momento. talvez mais. E eu acho que é isso, é essa Cláudia. Não vou falar nada, nenhum papel meu. Eu É ia dizer, isso. sem ser mãe, sem Sem ser. ser Essa é a Cláudia. Cíntia. Olha só, e eu sou a Cíntia, assim, que eu sempre digo, eu também amo gente, preciso de pessoas, mas olha que curioso, estou vivendo um momento de introspecção muito grande. Sabe, assim, de estar olhando mais para mim, querendo entender mais, né, de quem eu sou, que momento de vida, e mais busco conexão. Mas talvez de uma forma um pouquinho. Eu tenho percebido isso, e tenho, às vezes, quando vai caindo essas fichas, de uma forma até eu arrisco dizer seletiva, que é algo que eu nunca tinha feito antes. As pessoas iam chegando na minha vida e estava tudo bem, né? E agora eu, de Chega alguma quem forma, quiser, né? quem quisesse ir entrando e estava tudo certo, né? E de alguma forma eu percebo que essa coisa mais seletiva está acontecendo. Então estou vivendo esse momento, mas preciso de conexões. Agora ela chegou pra ti também. A mulher que a Net descreveu, ela chegou pra ti também. Ela vem, ela vai chegar. Quadro. Ó, Cláudia, Como é que era aquele quadro? Como é que era aquele quadro que tinha na Rádio Popular? Era quadro terapia? terapia. Ah, Né? Toda vez que chega no momento terapia, chegamos né? neste, Mas né? falei muito, Pois olha é. só, a gente falou, mas é quando a Nete está falando, eu não tinha feito a conexão. Agora, quando eu. É isso aí, então ela Descobriu. chegou. Chegou. Mas Chegou. sabe que, Cíntia, a tua fala, não vou fugir da pergunta, né? A gente não vai deixar. Olha como a gente não se conhece ainda, né? Ela só olha pra mim. É, porque não, ela vai dizer, Lá ó, vem não a foge da jornalista. pergunta, não foge da pergunta. Porque nós mulheres, a gente vive educada numa sociedade. A nossa menina é uma menina educada desde muito cedo a cuidar da casa, das irmãs, dos irmãos, Do dos marido. outros, depois do marido, né? Então parece que isso vai nos definindo mais do que até o trabalho, né? Quando a gente, o que que você faz? Eu sou mãe, digamos assim, né? Segundo lugar. E quando a gente, lá, Cláudia, né? Esse dia que você está ansiando chegar, quando ele chega, que a gente como que começa a conectar consigo e se entender no direito de eventualmente não cuidar mais de ninguém, ou fazer isso menos e cuidar de si, olhar para si, e meio que pensar assim, não, eu não preciso de tantas pessoas, eu não preciso agradar tantas pessoas, não preciso cuidar de tantas pessoas. E aí a gente vai, eu acho que fazendo um reencontro consigo, de ter uma conexão consigo, de ter uma paz, sem estar funcionando o tempo inteiro em volta de alguma coisa ou de alguém. Essa é uma sensação Mas no boa. primeiro momento é conflitante, né? Eu vou te dizer assim que eu até Estranhar, é talvez de um estranheza, isso. estranhamento, Acho que assim, essa é a né? palavra Que boa, estranho, o que é que é estranho. isso que eu não preciso mais? Porque Eu daí tem essa relação de tu Por te mim, eu cobrar. só faria horta e jardim. Essa é a Hoje, tua definição. Essa, né? Por mim, eu só faria jardim e horta. Eu cultivava só verduras, morangos, frutas, pomar e faria jardim. Olha, eu tenho um prazer nisso imenso, assim. E é um ensimesmamento, porque o que que é Gente, fala de novo. Adorei. ensimesmamento? É um estar ali no meio. E olha, isso é uma coisa de uma paz que, como eu comecei eu aprendia com uma amiga que eu tinha em Minas Gerais, como é que ela dizia? Era tinha um movimento de autoginástica, algo assim, né? Onde você fazia coisas de uma ginástica interna e também de não perder nenhum movimento. Então, quando eu vou para a horta, o fato de ir para a horta é movimento. Quando eu estou no jardim, a minha respiração, ela é uma respiração única, que me dá uma leveza, eu respiro ar puro, eu tenho contato com a terra, nem que seja com as mãos. Eu peço licença para as plantas, eu agradeço, eu não ando. Ou seja, ali é um estar presente, interiorizando e interiorizada com aquilo que eu estou fazendo naquele momento, presente naquilo
numa troca que, enfim, né? E essa coisa Frutífera. chega um dia, literalmente frutífera, porque Essa mulher aí, tomara que venha lá em casa também. Gosto Ela- Tu bastante. vai, Ela na tu sua vai mudar do terra, na sua- apartamento. Não, sabe que eu tinha a minha horta lá, né? Mas ela um dia, ela não estava presente, porque eu também sempre fui demandada muito por mim, sabe? Como eu disse, Autoexigência. como eu dizia, pergunta se eu tenho tempo de fazer mais alguma coisa. Não, pois é agora mesmo que eu vou fazer. Esse era o meu, esse era o meu ditado. Esse Mas era o com meu orgulho, ditado. assim, eu consigo. Eu já falei isso, tipo, cabia sempre mais alguma coisa. Eu fazia muitas coisas e eu não preciso mais fazer muitas coisas para estar bem. Essa Essa é a versão da Nete. Isso. É A bom, Luciana né? vai falar também. Prazer em É pra falar conhecê-la. também. Essa busca pelo eu mesma, eu acredito que começou há uns 15 anos atrás, quando eu criei um e-mail, eu mesma é. Certo? O meu grupo de WhatsApp comigo mesma é eu mesma. Então vamos nos conectar com a gente. Não, é só para brincar mesmo, porque eu também gostei muito da palavra, da expressão da Nete. Mas quem é a Luciana? A Luciana eu defino como um ser otimista realista hoje. Uhum. Porque eu percebo que muitas pessoas brincam comigo, ah, Luciana não tem problema, né? Como que não? Se disfarça muito bem. Eu não disfarço, eu só olho para os problemas de uma forma diferente. Eles estão ali, eles estão comigo e eu olhando para eles de mau humor ou indignado ou revoltada, ou eu olhando para eles e pensando como eu posso me sentir um pouquinho melhor ou um pouquinho menos pior, já muda toda a perspectiva. Então, por isso que eu digo otimista realista, porque otimista puramente parece que nega a realidade negativa ou cruel que seja. Mas eu nem digo que eu me esforço, porque já é um processo natural, assim, eu olhar para as coisas de uma maneira positiva, tentando enxergar algo positivo, e eu realmente acredito que isso muda a perspectiva de como a gente se sente ao longo do dia, porque a gente é influenciado pelo ambiente. Claro que eu, ao longo da minha vida, fiz muitos movimentos para trabalhar isso em mim e reduzir o impacto dos ambientes e das pessoas sobre mim, né? E isso é muito fortalecedor, né? Porque a gente se empodera, se compreende, se aceita e acaba permitindo que menos pessoas tenham esse poder sobre a gente, né? De determinar como eu vou me sentir. Então, assim, eu gosto de viver a vida com intensidade, né? Eu tô nessa fase ainda da intensidade e as pessoas me perguntam muito como tu faz tantas coisas. Eu gosto de muitas coisas, mas por mais que as pessoas não saibam, eu tenho meus momentos eu comigo mesma, né? E Nem que seja por e-mail. também por WhatsApp, Vou mandar um WhatsApp para mim. para me lembrar amanhã. Uma Enfim, nova ideia pra mim. Só conversa comigo, agora eu vou mandar o WhatsApp pra mim. tá valendo, viu? Então, eu tenho muitos momentos comigo mesma e esses têm sido cada vez mais prazerosos, assim. Mas reduzir o impacto das pessoas e dos ambientes sobre mim mesma, essa é uma conquista. Essa é uma conquista que nós mulheres, eu Merece acho ser que celebrada, essa é né? muito, Não necessariamente com uma bebida, boa- pode ser com água, né? é uma boa Eu definição. posso celebrar por vocês. Essa ainda não chegou. Essa ainda não. Reduzir. Mas isso é um exercício que eu acho que quando, enfim, eu tinha 30 e poucos, ou muitos, também eu acho que ainda eu esperava essa mulher, né? Ela ainda era muito impactada pelas pessoas e pelos ambientes, então não te angustia, porque isso é uma conquista que vem vindo na vida da gente, que é um trabalho que a gente vai fazendo, né? Quando a gente falava assim, das várias mulheres, ou então versões, papéis, a Cintia usou outra palavra para falar, Tipos. tipos, né? Uhum. E acho que o mais legal disso é de reconhecer, de olhar para isso, de entender que isso acontece. Porque, na realidade, para mim, para Cláudia, depois dos 30, o maior impacto talvez tenha sido, talvez não, certamente o maior impacto foi autoconsciência, de perceber o que estava acontecendo, o que eu era, que eu reagia de um jeito, mas esse não era o único jeito que existia de reagir e que nem todas as pessoas reagem igual. Aquela coisa automática de que você vai sendo empurrado pela vida porque é assim.
E aí toma consciência de que não é que é assim. Não É que precisa. eu sou assim. A minha vida. E eu nem preciso ser assim também. Então, acho que vale a gente tocar nesse assunto para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, pensar sobre, né? Quais são as versões, as mulheres, os tipos, os papéis que eu assumo? Por que eu faço dessa forma? Isso é E, importante, eu, porque Né? e Porque que aí nem pode mudar é, se é alguma coisa. Eu não vou chegar nessa Cláudia, essa Cláudia não vai vir, que eu tô esperando que venha. Se eu não fizer nenhuma análise sobre a Cláudia que eu sou hoje, se eu não olhar para ela, não pensar por que ela é assim, quais são os mecanismos de funcionamento, por que ela não pode evoluir, mudar e ter menos impacto externo, enfim. Mas eu preciso e olhar para essa ela. consciência, ela precisa levar em conta também não apenas o ambiente, né? Nós falamos de mulheres aqui, estamos entre mulheres. Nós temos mulheres com muita influência hormonal, né? Se formos falar da TPM, se formos falar da menopausa, né? Aquele dia eu assisti um momento de mulheres em que essa era a temática e eu tomei consciência naquele momento, uma consciência real, né? Porque uma coisa é a gente ler, escutar um profissional da saúde falando, outra coisa é você acompanhar o relato de uma mulher que fala do que ela está sentindo na menopausa, né? E o quanto isso cria uma nova versão, Uhum. por exemplo, nossa, né? A partir dos impactos fisiológicos, né? Emocionais, mentais, que é provocado por algo químico, né? Se a gente for olhar, né? Que compõe este ser, este corpo, né? Então, isso também é um fator, não para dizer, eu tô na TPM, sai de perto, que eu sou assim mesmo, não, né? Mas assim, de tomar consciência Às para vezes encontrar até é. formas. Aí a gente se tranca no quarto, né? Mas de encontrar formas de viver aquele momento de uma forma um pouco mais confortável do que seria sem a consciência, talvez. É, porque a gente também aprende com o tempo a respeitar o próprio espaço, Uhum. o autocuidado, né? Quantas coisas, quando eu penso, quantas coisas eu já fiz para trabalhar a minha pessoa, essa mulher que me habita. Quantas vezes, quanto eu já dei a mão para essa mulher para ajudá-la a ser uma mulher mais em paz, digamos, né? Semana passada eu mandei uma foto para vocês. Eu tô voltando de um retiro, porque eu fui para um retiro na sexta-feira de yoga, com culinária ayurveda, que era um retiro de primavera, de desintoxicação, de lentificar, de purificar. Eu fiz yoga hormonal, por exemplo, coisa que eu nunca tinha visto falar, que é uma yoga que trabalha, vamos lá, ovários suprarrenais, tireoide, hipófise, que é muitíssimo benéfica para a mulher, uma mulher em qualquer idade, para harmonizar os hormônios que nos habitam, para que, e cuidando da alimentação, trabalhando esse corpo, trabalhando essa mente, tu vai ter mais qualidade de vida. Então, claro que a gente precisa de muitas coisas para a gente ter uma situação mais confortável consigo mesma, né? Então, é uma busca, é um trabalho que tem a ver com o equilíbrio de todas as facetas, agora usar mais uma palavra, né? Isso, Olha, que notinha que combina, chega ainda. que combina alimentação, que combina consciência, exercício físico, para a gente ter uma melhor interação com o mundo, com as pessoas, a comer comidas mais saudáveis, ou também interagir com o meio ambiente de forma. Então, acho assim, ao longo da vida, dizer, lá quando eu tinha 20 anos, quando eu comia arroz integral ou pão integral, eu achava que isso era se alimentar bem. Hoje em dia, eu já não penso mais que isso basta, porque entre mentes, igual comendo pão integral ou mais comida orgânica, eu, de todo modo, ao longo da vida, tive que parar de comer glúten, usar lactose, porque isso afeta, eu descobri que isso afeta a tireoide, que isso não faz bem, sobretudo lá na menopausa, a gente vai tendo que ficar mais seletiva, com uma série de coisas, até com as relações, né? Porque não dá para engolir qualquer coisa, né? Mas eu queria fazer porque a gente olhasse uma outra perspectiva aqui, lá
no documentário que vocês botaram lá no grupo, falava então dessa. Tinha a pessoa que estava fazendo a fala sobre essas mulheres que habitam, e ela trouxe algo que eu achei muito fantástico, porque daí eu fico pensando se tem alguma coisa, se tem algo que habita em nós e que a gente não larga para o mundo. Que a gente não reconhece ou não larga. Ou Que a até gente pode ser guardou as em duas, alguma guardou em gavetinha. alguma gavetinha, né? E daí me lembra muito, e quando eu vi aquilo, eu pensei na minha mãe. Minha mãe tá com 76 anos, e faz assim uns 5 anos que ela começou muito a falar das histórias dela em tempo, né, de nova, tudo que ela passou, enfim. E daí eu disse para ela, vamos escrever um livro. Traz, né? Põe para fora. Vamos, escreve, começa a escrever. E ela começou a escrever. E Uau. quando ela começou a escrever, fez muito mal para ela. Porque ela teve contato com memórias, com essas mulheres que habitaram ela, e foi um processo que botou ela num processo de depressão bem complicado. E eu disse, então, ok, vamos, né, procurar ajuda e para, porque não tá sendo bom nesse momento. E ela estava aqui na minha casa faz 2 semanas, ela disse, mano, eu quero voltar a escrever. Então, olha que bacana, assim, e quando eu vi aquele vídeo, eu disse, nossa, olha só, às vezes tem momentos que vem, vai, ou talvez tenham coisas que no tu não vídeo vai ela trazer. fala, ela cantava. Cantava, mas ela não queria ser cantora. Ela não queria ser cantora, ela queria ser quem ela era era. e cantar. Né? E aí ela guarda esse sonho agora, então, que estão fazendo o filme sobre a vida dela, que ela faz a trilha sonora e canta. Né? Olha só, né? Que voltou aquilo, 40 anos depois, se eu não me engano, ela fala. Né? Eu não sei se tem alguma coisa em mim que eu vou descobrir depois. Isso me fez essa Até porque se tu provocação, soubesse, tu já estaria tentando descobrir. Estaria tentando, tu acha, Fazer. expor? Não sei. Não, tentando buscar. Mas é muito impactante, porque a gente assistiu esse vídeo, era uma senhora de 102 anos. É. Né? Depois dos 85, ela começou a fazer uma série de coisas, né? Então, é interessante, né? Que a pessoa precisa realmente ter uma energia, né? Uma vontade, imaginar, sempre criar, né? Ter um imaginário fértil para ter sonhos e pensar em coisas que ela quer fazer para o futuro dela. Antes eu pensava, né, enquanto tu falavas dessa tua busca, né, desse momento atual, e eu refletia que talvez a maturidade, ou chegar nestas idades, faz com que a gente tenha um certo condicionamento, talvez, de buscar, né, essas novas versões, mas o quanto as transformações mais determinantes, elas são estimuladas por fatores que geram desconforto. Né? Neste momento que tu vives, e que algumas de nós também vivemos de outras formas, talvez a gente busque por iniciativa, por querer, por buscar algo mais, por buscar um entendimento, um outro ritmo de vida. Mas quais foram as maiores transformações na vida de vocês e por que elas foram provocadas? Se eu remeto à minha história, a maioria das transformações, elas foram por situações que me geravam muito desconforto. E, infelizmente, é esse desconforto que moveu a ação para encontrar um cenário mais confortável. Com certeza. Isso Com é certeza, verdade. as mudanças de fato, assim, de buscar e de criar uma outra Cláudia, uma outra mulher, foram em função de desconforto para aquela que existia. Sabe que uma época eu dava aula, né? Eu era professora numa universidade e eu achava que, bom, aquilo me dava uma alegria, aquilo me dava uma satisfação, que eu dizia assim, que eu podia ter qualquer coisa. Se eu estava muito cansada, que às vezes assim eu estava muito cansada, Natural. a docência é uma atividade muito intensa. Quando eu ia dar aula, assim, às vezes estava muito cansado, se eu tinha dor de cabeça, eu entrava na Contava. sala de aula, aquilo acabava. Aquilo curava. Era impressionante. Eu dizia assim, não, os meus alunos me curam. E era assim, eu tinha uma projeção de futuro, eu tinha uma sensação tão boa. E aí, de repente, eu comecei a olhar para frente e pensava assim, em 100 anos, a educação não vai mudar. Eu tinha 2 pensamentos. Cenário assim. de frustração. Em 100 anos, isso não vai mudar. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Não serei não vai eu. mudar. Não serei Porque, eu a assim, mudar o mundo. Eu já não estava mais tão satisfeita com aquele cenário de sala de aula de uma universidade, aqueles alunos todos ali sentados, olhando para mim e eu ensinando.
aquele formato ele não me contentava mais. Já estávamos pesquisando formatos diferentes ao redor do mundo e de repente aquilo começou a me incomodar um pouco. Dali a mais um pouco comecei a pensar assim, será que eu quero ficar de pé mais 20 anos? Boa. Aí eu pensava, É permitido sentar, né? O desafio é conseguir. sim, mas é quando uma sala de aula muito grande, adultos e tudo mais, sentar, tu não tem tanta, né, visão e não tem tanto Eu contato brinco visual. porque eu não consigo, literalmente. Pois é. E aí eu pensava assim, não. Aí comecei a pensar, jamais, eu não vou ficar aqui. Lá, um pouco antes, eu era a pessoa mais feliz do mundo. De repente, aquilo que eu fazia, o modo como eu fazia, já não me trazia o mesmo contentamento. Aí, O né? quanto a gente tem essas Aí, necessidades de mudança Por também. isso que uma vez, né, você me perguntou que a cada 10 anos eu fazia uma coisa diferente. É a hora que vem o desconforto. Vem o desconforto, só que por alguma coisa muito intuitiva minha, e não só intuitiva, parece que eu sempre me preparei para fazer uma outra coisa 10 anos depois. Quantos anos faltam agora? Eu já preocupada já, assim. O que eu vou Porque ainda não fazer? Quando será que eu vou ficar insatisfeita com aquilo? Se eu vou fazer uma transição, qual que é? Mas eu estou sempre muito atenta. Exatamente, eu estou sempre muito atenta comigo. Digamos assim, será que tem algum sinal aí de algo? Que outras coisas eu já estou fazendo quando eu quero fazer uma transição? Porque essas transições nos são requeridas por nós mesmas na nossa vida. E se a gente não estiver preparada para aquela que está nos convocando para fazer uma outra coisa, é muito complicado. Então, é importante que a gente imagine, sim, o que eu quero fazer daqui Eu me a dei conta que eu vou 5 fechar anos, os 10 10 anos, 15 anos. Isso explica tudo que eu tô me preparando pra mudança também. Que bom, que bom. Que bom. É. Então, que bom. Que pena que Que tá pena. chegando ao Tá fim. chegando ao fim. Mas Tá não bom. pode chegando ao mais fim, não nós nos pode. revelando aqui. Olha, esse passou muito rápido. É. É. Ah, tem um papo Mas é gostoso, muito bem. Prazer em né? conhecê-las. Prazer, É, Muitas Lucianas e As muitas várias Anetes. versões. Daqui a alguns anos a gente repete essa edição para conhecer as novas Isso versões. aí, para ver o que Que estamos tal? fazendo. Não precisa ser anos, pode ser Eu- meses. Eu tô muito curiosa pra saber se a Nete ainda vai querer muito nas plantinhas dela. Pode ser que não, né? Como o mundo está cada vez mais acelerado, os processos também, então quem sabe daqui a 4, 5 meses já seja necessário já vir aqui novamente. É verdade, é verdade. Bacana. Bem. Mais um Pode Mais que chega ao fim.